Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom, né, que vocês estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nesse dia, estaremos falando um pouquinho do livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 7. 35, 7. E fala assim: edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Esse texto está falando sobre a vida de Jacó, né? El Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Essa é uma série de 3 mensagens. A primeira mensagem, o tema dela foi Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus dos seus pais, né? A segunda mensagem foi Beniel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação. E a mensagem de hoje fala sobre Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Então, o Senhor, ele faz uma restauração na vida de Jacó. E na mensagem anterior, nós vimos que Jacó, ele teve um encontro com o Senhor do Monte Peniel, lutou com o anjo, e nesse texto ele fala, né, que via Deus face a face, e a minha vida ela foi mudada, ou seja, ela foi transformada. Né? Jacó, ele ouvia Deus de falar, mas nesse momento ele teve um encontro com o Senhor. Quando ele teve esse encontro com o Senhor começou a restaurar a vida de Jacó. Então, nesse dia, falaremos um pouquinho sobre a vida de Jacó, sobre os pecados, os erros, as falhas de Jacó, quando era Jacó, porque ele se tornou Israel. Né? Jacó significa trapaceiro. Então, vamos falar um pouquinho, destacar alguns pontos aqui, para nós aprendermos algo nesse dia. E aprendemos 2 lições sobre os eleitos de Deus. Jacó era um eleito de Deus. Então vamos aprender nesse dia 2 lições. Os eleitos de Deus, eles continuam sendo vasos de barro, sujeito a serem quebrados. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, como Jacó, ele viu Deus face a face, ainda assim ele continuou sendo barro, continuou sendo caco de lodo, né? Continuou sendo falho, imperfeito. E o Senhor, ele é o oleiro. E o Senhor, ele tem o poder sobre o barro, o poder sobre a massa. E algumas das vezes, o Senhor, ele quebranta. A gente pode achar uma referência nisso aí, quando Deus, ele, ali em Jeremias 33:3, onde que o Senhor fala a Jeremias, né, desce na casa do oleiro. Não é 33:3 não, esse é outro texto, querido. Mas quando Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, e ele desce ali, e o Senhor faz uma alusão, né, ao oleiro, né, ao barro, sobre a olaria do Senhor. Então, às vezes o Senhor, ele nos quebranta, às vezes o Senhor nos desce na olaria para nos moldar. A olaria nada mais é o quê? Para poder fazer os vasos. E o que acontece? E nós somos vasos na mão do Senhor, somos barro e somos vasos esses de honra, vasos esses de desonra. Então, aprendemos que mesmo aceitando Jesus, nós somos sujeitos a serem quebrados. E nós podemos achar lá no capítulo 33, no versículo de número 18. Os eleitos de Deus, muitas vezes, eles fraquejam, tropeçam e caem. Abraão mentiu no Egito, deixou de confiar na providência de Deus em relação ao nascimento do filho. Isaac mentiu na terra dos filisteus e deixou de confiar no plano de Deus para seus filhos. Jacó desobedeceu a Deus, em vez de ir para Betel, foi para Siquém, armou suas tendas no mundo, como Ló em Sodoma. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, ouvimos o chicote de Deus. Quando os filhos de Deus desobedecem, ficam debaixo da disciplina de Deus. Aprendemos aqui que alguns desses homens, na verdade, Abraão, Isaac,
Jacó, o próprio Ló, né, foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, era um homem eleito, era um homem escolhido de Deus, mas o coração dele estava em Sodoma e Gomorra, e ele só saiu dali porque o Senhor retirou ele, né, pelas mãos, mandando anjos ali a Sodoma e Gomorra. E muitas das vezes, quando desobedecemos ao Senhor, existe a consequência daquilo ali, a consequência das escolhas erradas. E muitas das vezes o Senhor permite, né, que nós venhamos a fazer escolhas erradas e por causa dessa escolha perecer, porque é necessário para o nosso amadurecimento, sabendo nós que tudo que acontece em nossa vida é porque o Senhor ele tem um propósito. O Senhor ele tem propósito em nossas vidas e ele é glorificado até mesmo no sofrimento. Em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes coisas ruins, elas acontecem nas nossas vidas. E muitas das coisas ruins é para glorificar, às vezes, o próprio Cristo. Às vezes é para trazer edificação, amadurecimento espiritual para as nossas vidas. Às vezes o Senhor ele utiliza o mal e transforma aquele mal em bem. Algo que nós observamos ali no livro de Gênesis, capítulo 40 aos 50, que fala da história de José, que Deus permitiu que José fosse vendido, né, pelos seus irmãos para os ismaelitas, e no finalzinho, lá no versículo 49 e 50, ele fala assim, ó, o mal que vocês fizeram para mim, José dizendo, o Senhor reverteu ele em bem. Então o Senhor ele utiliza todos os métodos, mas muitas das vezes as escolhas, elas existem consequências, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou com Batseba, com a morte de Urias ali, e ele se arrependeu. Ele se arrependeu e Deus abençoou a vida de Davi. No entanto, houve as consequências daquela transgressão de Davi. Davi juntou as 12 tribos, mas não conseguiu juntar a sua própria família. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. E a pergunta não é por quê, é Senhor, que lição que eu aprendo dessa situação que vem acontecendo na minha vida? Haja vista que somos o povo escolhido de Deus. Nós podemos conversar com o Senhor como nosso amigo. E Ele é nosso amigo, Ele é nosso advogado fiel. Louvado seja Deus. Siquém deixou de ser lugar seguro para Jacó. Não há lugar seguro fora da vontade de Deus. Em Siquém, a família de Jacó foi desonrada. Não há lugar melhor para nós estarmos se não for na presença do Senhor. O mundo, ele tem um banquete para te oferecer, o mundo tem uma felicidade, né, uma alegria passageira, mas o melhor lugar para nós estarmos é nos átrios do Senhor, é na casa do Senhor, independente da sua religião, né, mas o importante é você estar, né, na casa do Senhor, nos átrios, buscando a Deus, né. A palavra do Senhor fala, né, não deixai de congregar, como é de costumes de muitos, e alegrai-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara quando fala que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, lá Ele também estaria. Então, quando estiver 2, 3 pessoas reunidas, com aquele objetivo de buscar, de cultuar o Senhor vai estar lá. Não é necessariamente que Ele está apenas na igreja. Não, o Senhor está onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas. E lá em Mateus 6, a palavra fala, mas quando orardes, entrar dentro do vosso quarto, que o teu pai que está em secreto, Ele te ouvirá. Mas é importante nós não nos afastarmos do caminho do Senhor, nós termos amizades que venham fortalecer a nossa fé em momentos que nós estivermos querendo desfalecer. Às vezes o pecado que nós cometemos faz divisão com o Senhor, e se a gente não tiver pessoas do nosso lado para poder estar nos levantando, a Bíblia fala que é necessário que haja 2, que andem 2, porque se um cair, o outro está ali para poder nos apoiar. Agora, quando eu me enquadro naquela classe de pessoas que se dizem desigrejados, que não querem estar debaixo de um pastoreio, de uma autoridade eclesiástica, a pergunta é, para quem que eu vou buscar um socorro? Então nós precisamos de ter uma igreja, uma comunidade
local para a gente poder congregar, nos reunir, participar do sacramento, batismo, ceia, as ordenanças que o Senhor deixou. E nós não podemos permitir que o pecado ele tire a primazia do Senhor em nossas vidas. Nós somos falhos, limitados, né? E muitos propensos para cair, né? Mas nós temos que sempre estar arrependendo e buscar os caminhos do Senhor, confessar as nossas iniquidades para o Senhor e caminhar com Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Em Siquém, um desastre desabra sobre a família de Jacó. O patriarca está agora no fundo do poço, culpado, envergonhado e ameaçado. Culpado. Quantas vezes nos sentimos culpados por causa do nosso pecado? Às vezes o pecado é tão grande em nossa vida que nós nos sentimos envergonhados, indignos para poder estar indo na casa do Senhor. Às vezes a vergonha e o desânimo é tão grande que o lugar que a gente para é o fundo do poço. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa vida. Quando você se sentir indigno, né, faça como salmista. Elevo meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro, o seu socorro. Para você que está assistindo esse vídeo, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não permita que a tristeza, a culpa, né, o medo, ou no caso aqui a desonra, né, a culpa, faça você se afastar dos caminhos do Senhor. Mas Deus, mais uma vez, ele toma a iniciativa. Deus aparece a Jacó, ele abre uma porta, o caminho da restauração, ou seja, ele sobe para Betel. O segundo ponto disso aqui é que os eleitos de Deus, eles sempre ouvem a voz de Deus para serem restaurados. Gênesis 35, do 1 ao 7, fala sobre isso. Eis algumas lições extraídas dessa passagem. Para ir a Betel, é preciso subir. Deus é quem toma a iniciativa novamente para restaurar Jacó. Subir exige esforço. Para subir não se pode levar bagagem extra. Jacó precisa tirar o seu coração de Siquém e subir para Betel. Isso me faz um paralelo quando o Senhor ele está, né, vindo junto com ele, os discípulos e uma multidão, e ele fala que tinha um homem, né, e esse homem chamado Zaqueu, e esse homem ele queria ver Jesus, ele ansiava por ver Jesus, e ele era um cobrador de imposto, ele era um publicano, mas ele ouvia falar das maravilhas desse Deus, desse Cristo, e ele teve curiosidade. Ele enfrentou aquela multidão por ser um homem de baixa estatura, e ele subiu naquele sicômoro, ou figueira brava, como dizem alguns, e a hora que Jesus passou, o Senhor apenas olhou para ele, falou assim: Zaqueu, filho, desce, que hoje me convém posar na tua casa. Zaqueu era um homem publicano, cobrador de imposto, mal visto pela sociedade daquele tempo, e ainda assim Jesus vai fazer morada na casa dele. E quando ele ouviu isso aí, o que Zaqueu fez? Rapidamente ele desceu, né, daquela figueira e foi ao encontro com Cristo. Então nós vemos que Zaqueu ele teve uma dificuldade, e essa dificuldade foi o quê? Ele foi vencer a multidão, achar, né, algo que ele pudesse fazer para aquele obstáculo não impedisse ele de ter esse encontro com Jesus. Foi quando ele teve a ideia de subir numa árvore, porque ele sabia que Jesus estaria passando por aí. Ou seja, assim como nós vemos aqui, né, que para ir para Betel era preciso de subir. Para a gente poder ir até Cristo, tem que ter esforço, tem que ter renúncias. Né? Às vezes nós não queremos renunciar, às vezes nós estamos como o faraó no Egito. Nós queremos que Moisés ore para nós, mas nós não queremos pagar o preço, nós não queremos sacrifício, nós queremos que o Senhor nos abandone, que o Senhor apenas seja um band-aid na nossa ferida, e nós não queremos realmente ter um encontro,
aqui com esse Jesus. E continuando, né, para ir a Betel é preciso romper com toda a prática do pecado e da impureza. Ou seja, não podemos, lá em Gênesis 35, do 2 a 4, não podemos ter comunhão com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo. Não podemos comparecer diante de Deus com as mãos sujas e nem com as vestes contaminadas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que elas chegaram até Cristo, mas elas chegaram até a igreja, mas elas não chegaram até Cristo. E uma evidência disso é que nós podemos olhar para os lados e ver quantos divórcios dentro das igrejas evangélicas protestantes. Há mais divórcio dentro das igrejas protestantes do que entre os próprios ímpios, das pessoas que não têm temor. As pessoas vão na igreja, estão em fornicação, estão em adultério, têm a língua grande e não querem uma correção, elas não querem, né, abrir mão daquele pecadinho. Quantas pessoas que estão na igreja e são agiota, são pessoas desonestas, beberrões, pessoas, homens que agridem as suas mulheres. Poxa, esse evangelho não é o que nós cremos, não é um evangelho de renúncia, de arrependimento. E se fosse fácil ser crente, não teria tantas pessoas caindo. Então, por causa disso, é que muitas pessoas estão doentes e muitas pessoas, né, dormem, ou seja, elas morreram. Né? Isso aí a gente vê lá em 1 Coríntios 11. Quantas pessoas estão na igreja, mas não querem compromisso com Deus. Elas estão na igreja a vida inteira e não tem transformação, não tem regeneração. E é o que nós estamos vendo. O que Deus ele fez na vida de Jacó. Jacó teve a vida mudada, a regeneração ela é progressiva, né? Não é do dia para a noite, mas com o decorrer do tempo, o Senhor ele vai tirando do nosso coração, né? Tudo aquilo que não agrada ele, vai tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, um coração de adorador. Mas para isso, não apenas tenho que ir na igreja, eu tenho que ter prazer em ir na igreja, eu tenho prazer de fazer uma leitura na minha casa. Essa semana você já leu a sua Bíblia? Tem quantos dias que você não lê as Escrituras? Será que a Bíblia sumisse da tua prateleira, você notaria? Ou será que a sua Bíblia tem tanta poeira que dá para escrever condenação com os dedos? Queridos, a renovação da mente só acontece, né? A transformação só acontece a partir do momento que você lê, que você medita na palavra, que você ora. Você realmente teve um encontro com Cristo quando você muda os seus velhos hábitos, você passa a ter intimidade com o Senhor e a sua vida é transformada. Então será que nós somos apenas religiosos? Ou será que realmente nós tivemos um encontro com Cristo? Para seguir Cristo tem que ter renúncia. Sem santidade ninguém verá a Deus. Para ir a Betel é preciso de ter determinação. Jacó convoca seus filhos e ele está determinado a romper com o pecado. Ele quer se levantar, está disposto a levantar novamente o altar ao Deus que o socorreu na sua aflição e o acompanhou no caminho por onde andou. Ou seja, para servir Deus, você tem que tirar aqueles ídolos do teu coração. Qual que é o ídolo do teu coração? Será que é seu time de futebol que você tem idolatrado, dando mais ênfase? Será que é seu corpo? É academia? É uma atividade física? É um objeto pessoal? Um veículo? É viagem? Muitas das vezes nós temos que derrubar os altares do nosso coração. Altar, idolatria, tudo aquilo que tira a primazia de Deus em nossas vidas, querido. Podemos assistir uma TV? Sim. Podemos ir para a academia? Sim. Podemos assistir uma série? Qual o problema que tem? Problema nenhum. Mas a pergunta é, você está meditando na palavra? Você está ocupando a sua mente com as coisas do Senhor? Se você estiver, meu querido, amém. Glória a Deus. E em Betel Jacó recebeu o livramento de Deus. Quando obedecemos a Deus, Ele torna o nosso escudo e nossa proteção. Olha que coisa maravilhosa. E em Betel Jacó é restaurado por Deus. Jacó adora a Deus e levanta um altar
em Betel. Agora Jacó conhece não apenas a casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus. Betel deixou de ser apenas um lugar sagrado para ser um encontro com o Deus vivo. Não basta, queridos, estar na casa de Deus, é preciso encontrar-se com Deus nessa casa. A palavra Betel significa o Deus da casa de Deus, ou eu te abençoo outra vez. Em Betel, Deus restaura Jacó como restaurou Davi, Pedro e o filho pródigo. Deus diz para ele: filho, a luta ainda não terminou, vamos começar tudo de novo e eu te abençoo outra vez. Olha que coisa linda. E a conclusão, querido, mas antes da conclusão, essa última parte, quando fala que em Betel Jacó é restaurado por Deus, Jacó apenas, trazendo para os dias de hoje, você não apenas vai na igreja, mas você é a igreja de Deus. Será que nós temos abraçado os nossos pastores, os nossos líderes? Ou será que nós estamos indo na igreja e reparando para ver se tem sujeira, reparando o irmão da esquerda, da direita? Então, meus queridos, o objetivo do culto é a Deus. Então, que quando nós formos para a igreja, que nós realmente queremos buscar esse Deus de todo o nosso coração, olhando para as nossas vidas e vermos que sem o Senhor nós nada somos, somos como trapo de imundícia. E quando sairmos das nossas casas, vamos ali para poder oferecer o culto para Deus. O culto não é para homens, o culto é para o Senhor. Então não vá no culto e diga: eu não gostei do culto. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Então cada vez que você for na igreja, tenha no seu coração a certeza que talvez vai ser seu último culto. Às vezes na segunda-feira, no dia seguinte, você já vai estar sendo velado, você vai estar dentro de um caixão e você não vai ter oportunidade. Então toda vez que você participar de uma assembleia, de um culto na sua denominação, da denominação que você congrega, busca Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e principalmente a renúncia. Porque se você não confessar seus pecados, não liberar perdão, por que você quer o perdão de Deus? Sendo que você mesmo não perdoou o seu próximo. Então tira a mágoa do teu coração para que não vire uma raiz de amargura. E conclusão, finalizando a mensagem, queridos, meu irmão ou minha irmã, o Deus que escolheu você, Ele não desiste de você. O Senhor, Ele te escolheu e Ele não desiste. Deus é contigo. Maior é o que está na tua vida daquele que está no mundo. 1 João 4,4. Aquele que começou a boa obra em você, a completará até o dia final. Ainda que uma mãe pudesse esquecer-se do seu filho que amamenta, Deus jamais esquecerá de você. Não esqueça. A mãe pode esquecer o filho que amamentou, mas o Senhor, meu querido, esse amor de Deus é um amor incondicional, é um amor que não esquece, é um amor que não tem uma vírgula. Aqueles que Deus justifica, Ele também glorifica. Nada pode separar você do amor de Deus. E quando você cai, Ele levanta você e o abençoa de novo. Deus não é apenas o Deus dos seus pais, mas também o Deus da tua vida, o Deus da tua salvação e o Deus da tua restauração. Olha que maravilha, querido. Eu termino por aqui essa mensagem do dia de hoje. E se o Senhor, Ele restaurou a vida de Jacó, se o Senhor capacitou Moisés para tirar o povo ali do Egito, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou e ele pediu perdão. Existe um livro, queridos, chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. É um livro com autoria do John MacArthur, um livro muito bom. Esse livro mostra a história de 12 homens que mudaram a história da humanidade. E ele vai mostrar a história desses 12 homens e como eles eram antes deles confessarem Cristo como Senhor e Salvador, antes deles terem encontrado o Senhor. E depois que eles tiveram esse encontro com o Senhor, a vida deles está transformada. Eu recomendo a vocês que leiam e depois vocês
me falam, deixam um feedback aqui nesse vídeo, se vocês leram, e me fala se vocês se viram e qual personagem você se vê nesses 12 homens ali. É muito bom. Eu me identifico em muitos personagens. É um livro muito curtinho, tá? Eu recomendo que vocês, né, leiam, meditem nele. E Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, é o mesmo Deus em nossas vidas, né? Então, o que nós temos é que fazer, que nem fala em 2 Crônica, né? Se o meu povo que me chama pelo meu nome, ou seja, quem é meu povo? O povo de Deus. Se confessar, né, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, esse que eu ouvirei dos céus, sararei a tua ferida, né? Ou seja, todos nós temos feridas físicas e espirituais, e Deus, ele é o bálsamo para as nossas feridas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se o Senhor permitir, até o próximo vídeo. E nosso Deus, ele é misericordioso, é um Deus que justifica, é um Deus que glorifica, e é um Deus que restaura, é um Deus que regenera. No entanto, nós precisamos olhar para as nossas vidas e compreender que nós precisamos ser pessoas melhores, tá bom? Amém? Eu agradeço a oportunidade, até, né, a vocês que ficaram comigo até o finalzinho, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, seus lares, cada casa, casamento, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.